Esse carro aqui, quando o dono do carro, a queixa dele é a seguinte, ó, ele vai andando no carro, a partir de 40 quilômetros por hora, o carro começa a fazer isso, ó, direção. O carro vai andando, 40, 50, 60. Depois de 60 ele diminui um pouco. Então essa é a queixa do cliente e ele disse que não quer alinhar, ele quer só resolver o problema dessa vibração. Agora o que que acontece? Acontece o seguinte, coloquei o carro aqui na rampa e ranquei as 4 rodas fora. Ranquei as 4 rodas fora, trouxemos aqui para a máquina de balanceamento e a gente verificou os 4 pneus, certo? Então, as 4 rodas, né, os 4 pneus desse carro, eles têm problemas, tá? Vou observar aqui, ó, que eu fiz uma avaliação minuciosa e eu tinha um pneu mais ruim, coloquei no aro mais ruim, né? Então, desembeiçei um pneu, desembeiçei 2 pneus para trocar um pneu que a gente vê que tem defeito visível, coloquei no aro que também tem defeito. Então, eu separei aqui os pneus que estão com a aparência mais ruim, né, um pneu que tem uma vibração maior, que vão rodar na traseira, né, o certo seria substituir esses pneus, e separei os 2 pneus que estão um pouco melhores para fazer o balanceamento e colocar na dianteira. Isso aqui pode resolver? Pode, mas a chance é muito pequena, né, porque uma vez que o carro ele apresenta vibração em baixa velocidade, entre 30, 40 e 50 km por hora, a gente já consegue saber, já tem essa certeza de que o defeito é nos pneus, né? O pneu ele tem ondulação e ou algum tipo de deformidade que provoca essa vibração. Então eu vou colocar aqui na máquina, né, os pneus que estão mais danificados, para você ver com mais nitidez qual é o problema dos pneus. E em seguida vamos colocar esses 2 últimos aqui, são os que estão melhorzinhos, que vai dar uma boa melhorada, né? Pode não ficar 100% e se não ficar, não tem como fazer milagre. A solução seria realmente colocar pelo menos 2 pneus novos e os 2 melhorzinhos aqui deveriam ficar na traseira ao invés de na dianteira. Mas enfim, vamos ver o que a gente consegue fazer nesse caso. Vamos ver se fica bom ou se melhora, né? De antemão já digo que ficar bom é quase impossível e o cliente já está ciente disso. Vou fazer o melhor que der para fazer na medida do possível e com as condições que o carro ele oferece para mim aqui. A condição dos pneus, do aro, enfim. Então vamos lá. Vamos colocar aqui os 2 que estão mais estragados na máquina de balancear e vamos ver o defeito de forma clara e bem visível. Então é o seguinte, vamos lá, vamos prender aqui a primeira roda. Então aqui é o seguinte, ó, a gente já levantou aqui, colocamos o pneu e botamos para girar a primeira vez. Você vai observar aqui, quando a máquina começar a baixar esse pneu, você vai observar esse risco aqui, ó. Você vai observar aqui uma das riscas desse pneu e você vai ver que ele tem ele faz esse galope, né? Ele faz esse movimento aqui, tá? Então, esse movimento aqui, ó, se você passar a mão em cima do pneu, praticamente você sente aqui, ó, um ponto mais alto. Esse ponto do pneu aqui, ó, esse ponto, ele tá mais alto do que esse. Quando você gira o pneu, ó, aqui, ó, tá igual, ó. Aqui tá igual, ó, igual, certo, ó, igual. Olha só. Então, quando chega nesse ponto aqui, tá aqui, ó, bem aqui tá aqui, ó, claramente, ó. Aqui tá mais alto e aqui tá mais baixo. Então, esse ponto mais alto do pneu, ele faz um giro completo. Quando toca no chão, ele tipo levanta um lado do carro e a direção faz aquela vibração. Então, a gente vai girar aqui. No vídeo, a vibração não fica muito clara. Mas se você olhar aqui, ó, você vai ver a vibração, né? Você olhando pessoalmente, você consegue ver muito mais nitidamente do que você olhando através do vídeo, tá? Então, esse pneu, rodando na dianteira, ele vai provocar vibração no volante em baixa velocidade, certo? Esse pneu rodando na traseira, como a ondulação não é muito grande ainda, praticamente não se percebe vibração nenhuma atrás. Mas se essa ondulação fosse maior, você andaria no carro sentindo a traseira do carro dar aquela galopada. Então esse pneu aqui é um pneu que já está condenado, ele tem um defeito visível, né? Tem que olhar minuciosamente para poder identificar.
mas ele poderia ter, esse defeito poderia ser maior ou menor, né? Se ele fosse menor, provavelmente a gente não conseguiria ver a olho, mas ele provocaria a vibração no volante. Nesse caso aqui, a gente vê que o balanceamento aqui ele pede pouco chumbo, né? Nem vou balancear, porque não vai adiantar, né? Na verdade, esse pneu está condenado, né? Então, a gente vai colocar agora a outra roda, e a outra roda é o seguinte. Então, essa aqui que eu botei primeiro, ela é a roda que está mais estragada, certo? Essa aqui que eu estou colocando por segundo, ela está, digamos assim, um pouco melhor, né? Vamos botar para girar. O que acontece aqui? Centralizamos. Beleza, centralizou. E agora vamos girar esse pneu aqui, ó. Olha só. Girando esse pneu aqui, ó, ele balança muito menos, né? No vídeo aparece muito menos. E também, você vendo aqui pessoalmente, você também praticamente não percebe ondulação nenhuma, certo? Só que, mesmo sem ele apresentar visível ondulação nenhuma, se ele estiver na dianteira e a direção vibrar em baixa velocidade, esse pneu está condenado. Eu não tenho como enxergar, né? Mas pela experiência de muitos anos trabalhando, a gente já sabe que o problema é o pneu. Então a solução é trocar o pneu. A não ser que você tenha uma máquina de balanceamento como a máquina do AP Silva. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que vai ficar um card aqui em cima, onde a gente mostra a máquina do AP Silva de balanceamento, que ela consegue identificar os pontos mais altos, mais baixos, o ponto mais duro, o ponto mais flexível do pneu, né? Essa máquina consegue identificar. Ela consegue, inclusive, identificar os pontos de amassamento do aro, certo? Então, esse vídeo é interessante. Claro que essa é uma outra máquina muito mais sofisticada, uma máquina difícil até, inclusive, e ela custa uma fortuna, tá? Então, uma máquina como aquela, você já consegue ali, não precisa nem ficar olhando aqui, preocupando, ficar olhando, procurar o defeito, basta você colocar o pneu na máquina e a máquina ela vai dizer para você qual o defeito do pneu, ela vai dizer se é aqui, se é ali, se é acolá, e simples assim. Então, essas duas rodas, elas não vão rodar na dianteira, elas vão para a traseira, e agora a gente vai fazer o balanceamento das duas rodas que estão melhorzinhas, colocar na frente, e a gente vai ver aqui no final do vídeo se vai resolver, né? Então a gente vai aqui fazer o balanceamento da primeira roda. Para o vídeo não ficar muito longo, eu nem vou mostrar o balanceamento sendo feito nesse vídeo, porque eu tenho aqui vários vídeos no canal fazendo um balanceamento, ou vários balanceamentos passo a passo, né? Também lá no nosso curso completo passo a passo do zero, a gente também, logicamente, a gente está mostrando e ensinando aí todos os detalhes, olha só. Então, é pneu complicado de se fazer esse balanceamento, a gente vê que os 4 pneus têm vibração, certo? A banda de rodagem do pneu dá uma certa ondulada, ele faz um movimento mais ou menos assim, e não tem muito o que fazer, né? Então, basicamente é isso. Vamos lá, vamos começar a balancear essa primeira roda aqui, e vamos ver como é que vai ficar. Então, olha só, colocamos aqui os pesos, né? E a gente vai ver como é que ficou o balanceamento dessa roda, certo? Aproximou aqui, ó, balanceamento aqui ficou 0, aqui tem 0,10. Vamos fazer uma pequena correçãozinha aqui. Vamos lá, Gui, procurar onde é que é o ponto aí. Procura onde é que é o ponto aí. Aí, beleza. Olha só. Aqui a gente vê que ele está pedindo 10 gramas. Aqui, coloca lá. Deixa eu te pegar aqui 10 gramas. Coloca aí. Estou fazendo aqui um alinhador nesse garoto aqui, ó. Agora gira. Ok, balanceamos a primeira roda. E agora a gente vai balancear a segunda roda. Pode tirar, substituir a roda, vamos botar outra. Aqui estamos com a última roda. Está balanceada também. Olha só. Zerada. Então as duas rodas estão balanceadas e zeradas. E aqui o seguinte, tem um detalhe, ó.
A gente observa que esse pneu ele tem um pouco menos de borracha do que esse pneu, tá? Então esse pneu aqui ele tem um pouco mais de borracha do que aquele, certo? É um desgaste um pouco menor, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o pneu que tem menor desgaste, ele vai ficar do lado direito, porque é o lado baixo do asfalto, certo? Então é o seguinte, todos os pneus estão, os dois dianteiros foram balanceados, os dois traseiros estão condenados, né? Então não tem mais o que fazer. É claro que se você balancear, pior não fica, né? Ele melhora, mas não fica 100%. Então aqui vai uma dica mais importante, né, desse vídeo. O que acontece? Uma vez que você tem o aro é original, tá? Ele casa perfeitamente, o furo central casa perfeitamente e a furação de fixação também casa perfeitamente. Quem tem um aro original, tá? Então imagina, você balanceou uma roda. O que é a roda? É o conjunto, tá? É a parelha, é o aro mais o pneu junto, é a roda. Então aqui é o pneu, aqui é o aro e o todo é a roda. Então você balanceou uma roda que o aro é original, ele bate a furação do centro e os parafusos de fixação. Se esse carro, se ele tremer a direção em alta velocidade, o problema vai ser no pneu, tá? Se ele tremer em baixa velocidade, o problema também vai ser no pneu, certo? Então, é muito difícil você identificar, em alguns casos, um pneu que tem um ponto mais flexível. Ó, esse ponto é mais flexível do que esse é mais rígido. Você não consegue identificar, né? A olho, teria que ter uma máquina daquela lá do vídeo do AP Silva. Então, como você não consegue identificar, fica complicado. Às vezes o cliente quer... Como é que você sabe que é o pneu? Então, pela experiência da gente de fazer isso aqui há mais de 20 anos, a gente sabe que uma vez que você balanceou o conjunto, pneu e aro, se o carro tremer a direção em alta velocidade, o problema pode ser o pneu. Porque senão não vai ser o aro, porque o aro ele centraliza 100%. Né? E quando você tem empenamento no aro, você também percebe visivelmente. O pneu é que ele pode ter um defeito que não seja identificável visivelmente. Então, balanceou o pneu, a roda é original, não está empenada, e ele tremeu a direção, cara, não tem o que fazer, é pneu, ele pode ter cara de novo como tiver, beleza? E nesse caso desse carro aqui, ó, a vibração em baixa velocidade, pneu deformado, certo? Um ponto mais alto ou mais baixo, um ponto mais duro, mais mole. Então, não tem o que fazer, não tem milagre. Para resolver o problema, teria que trocar os pneus. Aqui a gente está tentando melhorar a situação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, no caso do meu carro, né? Ele estava com esse mesmo defeito. Um pneu com bastante borracha, ele não tinha defeito visual, nada, nenhum defeito visível, mas quando ele ficava sempre tremendo o volante em baixa velocidade. Solução: troquei 2 pneus novos. Então, mesmo o pneu com a aparência excelente, eu tive que substituir e resolveu o problema. Então, esse vídeo também é legal, que tem algumas dicas bem interessantes. Se você quiser assistir, vai aparecer um link aqui em algum lugar aqui no vídeo, beleza? Então, valeu, abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? E tem uma aula grátis do nosso curso completo passo a passo do zero, tá? Então, se tiver interesse em assistir uma aula grátis, o link vai estar na descrição do vídeo. Acelera aqui! Cuida! Na fuga! Olha só, tô andando aqui, ó, 50 por hora, 60, ó, vibração zero. Só que eu tô sentindo na traseira, eu tô sentindo uma leve vibração na traseira. Nesse caso aqui, ó, resolveu, ó. O volante tá paradinho, ó, de boa, ó, sossegado, certo? Então eu coloquei os 2 pneus com a aparência pior, com um pouco de ondulação para a traseira, certo? Coloquei os 2 pneus que estavam com a aparência melhor para a dianteira. Desembecei pneus e aros, coloquei os 2 aros que estavam mais amassados na traseira, os 2 pneus mais deformados na traseira e os 2 com a aparência melhor na dianteira e resolveu o problema de vibração. Nesse caso, tem caso que você não consegue, como foi o caso do meu carro, que eu tenho um vídeo aqui no canal e você pode estar assistindo aí, se clicar aqui em cima em algum lugar aqui na tela, beleza?
Então esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou, clique em gostei, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Bora retornar aqui a joia para casa. O carrinho tá bem bonzinho, a suspensão tá boa, não tem desgaste, não tem folga. Aqui, se ele botar 2 pneus novos aqui, fizer o alinhamento do carro, fica 100%. Então é isso aí.